Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente entrou na live de número 4. Serão uma sequência de 20 lives, como eu já falei com vocês. Essa é a nossa quarta live e hoje nós vamos falar de nicho e persona. Como eu falei nas lives anteriores, ter um nicho definido e a persona é muito importante para você ter sucesso aqui no Instagram. Você não consegue evoluir, você não consegue produzir bons conteúdos que atraem as pessoas que vão comprar de você, se você não tiver um nicho definido e não conhecer quem é o seu cliente ideal, para quem você quer vender. E por que eu fiz dessa live, então, um workshop? Porque vocês têm essa terrível mania de consumir conteúdo e não colocar em prática. Então, vocês fazem isso demais. Vamos lá. Então, hoje vocês vão sair daqui com o nicho e a persona definidos. O que é a diferença entre uma aula online e um workshop? No workshop, você vai colocar a mão na massa. Então, o que eu quero que você faça agora, se você ainda não pegou papel e caneta, é pegar papel e caneta. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, porque a gente vai precisar, sim, ao longo dessa aula. E se você já tá com papel e caneta na mão, aperta nesse aviãozinho que tá aqui embaixo e manda essa live para todo mundo aí da sua lista, todo mundo que precisa alavancar o negócio aqui no Instagram, que precisa entender quem é o cliente ideal, quem é a persona e definir um nicho. Então vamos lá, pessoal. Papel e caneta na mão. Todo mundo já pegou aí, espero que vocês já tenham pegado. Então, como eu falei, essa live é um workshop para que você pare de inventar desculpas para não colocar em prática, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre nicho. Para você ter sucesso nas mídias sociais, para você ter sucesso com o seu Instagram, você precisa definir o nicho em que você quer atuar. E por que isso acontece? Eu venho falando em lives anteriores o quanto é importante a gente ser especialista em um assunto. Quando a gente é especialista, a gente consegue cobrar um valor muito melhor, a gente foge da guerra de preço. Quando as pessoas nos enxergam como especialista, elas desejam comprar da gente. E a melhor forma para se especializar em alguma coisa, para ser especialista em algo, é ter um nicho definido. Vou dar o meu exemplo. Eu atuo eu ensino marketing pro Instagram. Qual que é o meu nicho? O meu nicho é o marketing. Aí eu vou afunilar um pouquinho mais e vou falar de marketing digital. Eu afunilo ainda mais e entro no marketing de mídias sociais. Então, eu afunilei mais ainda e cheguei no marketing no Instagram. Por que eu fiz isso? Porque quando eu defini que o meu nicho específico é o marketing no Instagram, eu aumentei as minhas chances de tornar autoridade nesse ramo, de ser o número 1 nessa área de atuação. O que isso quer dizer, ser o número 1? Gente, primeira coisa, qual que é a importância de ser o número 1 no seu nicho? A verdade é que a gente dificilmente lembra do número 2. Eu falei isso, acredito que na live de ontem, que se eu perguntar para vocês, para escreverem aí nos comentários quem é o vice-presidente dos Estados Unidos, a verdade é que muitos de vocês não vão saber. Mas se eu perguntar quem é o presidente, provavelmente todos vocês vão comentar aí para mim o nome do presidente dos Estados Unidos. E por que isso acontece? Porque o presidente é o número 1. Nós tendemos a lembrar do número 1. O nosso espaço, a gente vive num meio tão cheio de informação que na nossa cabeça só tem espaço para o número 1. Então a gente costuma não lembrar do número 2. E por que eu tô te contando isso? Para que você, quando for definir o seu nicho, nessa aula de hoje, você pense em um espaço onde você tenha a oportunidade de ser o número 1. Imagina se você puder atuar
num subnicho específico, onde ninguém mais atua com excelência e você já entra sendo o número 1. Seria maravilhoso. Você já aumenta suas chances de se destacar, de ser visto como autoridade. E a autoridade vende nas mídias sociais. A Fran tá perguntando aqui nos comentários como eu faço para saber se eu sou o número 1. Como eu reconheço se naquele nicho tem o número 1. Ótima pergunta, Fran. Bom, como a gente está falando de mídias sociais, eu vou considerar os pontos para se tornar número 1 aqui dentro. O que te classifica como número 1? Te classifica como número 1 no seu nicho você estar produzindo conteúdo relevante para sua audiência com constância. Então, vamos supor que você escolheu um determinado nicho, você vai pesquisar aqui no Instagram se existem outros profissionais produzindo conteúdo de excelência com constância para a audiência que você quer atingir. Se a resposta for não tem ninguém, maravilhoso, você tem um campo aberto aí para atuar com excelência. A pergunta da Fran foi até como é que eu sei se eu sou o número 1? Fran, se você não está constante nas mídias sociais, se você não está aqui todo dia entregando conteúdo de valor, sendo útil para a sua audiência, é muito provável que você ainda não seja o número 1. Mas isso não quer dizer que você não possa se tornar, principalmente se no seu nicho, se no nicho de atuação que você escolheu, não existem pessoas fazendo um excelente trabalho, tá bom? Bom, gente, vamos prosseguir aqui. Existem duas formas, a meu ver, que eu simplifico essa parte do nicho para te ajudar a escolher o seu nicho. Você pode escolher de duas formas. Você vai afunilando de acordo com especialidades ou você vai afunilando de acordo com a pessoa que você quer atingir. Então, vamos lá. No meu caso, eu fui por especialidades. Eu estava lá em cima, no topo, no marketing digital, marketing em mídias sociais, marketing no Instagram, onde eu quis me tornar especialista. Dentista, ele pode fazer um produto específico para tratamento de canal, para clareamento de dente. Então, ele vai afunilando. O nicho é cuidado bucal, o subnicho clareamento dental. Ou você pode ir pelo público, afunilar pelo público que você quer atingir. Então, por exemplo, eu sou nutricionista e eu quero atender crianças com alergia alimentar, com alergia alimentar. Então, o meu nicho ali é a nutrição, subnicho infantil, nutrição infantil, e o subnicho é crianças com alergia alimentar ou crianças com alergia à lactose. Enfim, eu só quero que vocês entendam como que eu fui afunilando. E por que eu faço isso? Já que se eu pegar todas as crianças, qualquer criança sem alergia alimentar para atender, eu tenho um bolo muito maior de pessoas para atender. Porque quando eu afunilo e falo, eu quero atingir essas pessoas que têm alergia alimentar, eu tenho mais chances de me tornar uma especialista em nutrição para crianças com alergia alimentar. Isso quer dizer que você não vai vender para os outros grupos? Não. Vou dar um exemplo, então, da Paola, que fez a live número 1 comigo dessa maratona. Ela comentou que ela escolheu um nicho para atuar, um nicho onde ela conseguiu se posicionar como número 1, que é o nicho de produtos exclusivos para digital influencers, para mini influenciadoras. Significa que ela não vende para outras pessoas? Não significa. Ela vende para as outras pessoas, mas ela é especialista nesse nicho específico. Você não precisa vender só para um nicho, mas você precisa ser especialista num nicho. Bom, a Márcia tá dizendo aqui que ela ficou travada no nicho, na persona e pensa até em desistir.
Isso é uma coisa que não pode acontecer, sabe por quê? Porque o nicho e a persona não é algo que você vai encontrar, não é algo que eu vou te contar qual que é o seu, e não é algo que você vai descobrir perguntando para as outras pessoas, sabe por quê? Porque o nicho e a persona é uma coisa que é você quem vai definir. Você vai escolher o nicho que você quer atuar, o nicho que você acredita que você está mais confortável para se tornar o número 1. É você quem vai escolher quem é o seu cliente ideal, para quem você vai vender. Então, esquece, não adianta você perguntar nos stories. Tá falando que eu perguntei nos stories e ninguém respondeu. Não é lá que você vai descobrir quem é a sua persona, porque persona não se descobre, persona se define. Você escolhe para quem você quer vender. E a mesma coisa para o nicho, você escolhe o nicho em que você está mais confortável em vender para ele. É mais difícil se posicionar como número 1 no nicho do marketing digital. Não é. Sabe por quê? Olha só. Você pode, por exemplo, querer se posicionar no mesmo lugar que eu e tá tudo certo. Você pode falar assim, eu vou trabalhar com marketing no Instagram. Você vai ter outras pessoas que estão fazendo com excelência, sim, mas você pode brigar com elas, fazer com mais excelência ainda para que você seja o número 1. Ou você pode subnichar ainda mais. Um exemplo, eu falo aqui de negócios no Instagram, aumentar suas vendas no Instagram para qualquer negócio. A minha persona eu tenho 3 personas, que são os empreendedores, os aspirantes a empreendedores e as pessoas e os profissionais liberais. Você pode, por exemplo, se especializar em marketing no Instagram para profissionais liberais. Aí vamos supor que você já achou alguém lá que é top número 1 e você não está disposto a querer competir com essa pessoa. O que você pode fazer? Subnichar ainda mais. Marketing digital no Instagram para clínicas. Marketing no Instagram para nutricionistas, para dentistas. Você vai subnichando o máximo que você puder. O máximo que vai te subnichar até te levar a um lugar onde você vai se sentir confortável para atuar e buscar ser referência, buscar ser autoridade. A gente tem... isso é muito comum, assim, dos meus alunos falarem. Os que vendem serviço falam assim, mas para quem vende produto é muito mais fácil. E os que vendem produto falam, mas quem vende serviço é muito mais fácil. Não existe isso. É o mesmo nível de dificuldade para qualquer pessoa. Você só precisa entender a lógica. A lógica disso tudo é subnichar até o ponto onde você se sinta confortável para atuar e se posicionar como número 1, mesmo que seja a longo prazo. Mesmo que já exista outra pessoa e você esteja disposta a disputar aquele primeiro lugar com ela, tá bom? Bom, como a Márcia falou aqui, ela tá paralisada, mais gente falou aqui nos comentários que se sente paralisado, porque não conseguiu tirar o nicho e a persona, colocar no papel. A gente vai resolver esse problema hoje. Antes de a gente realmente colocar a mão na massa, você pegar o seu papel e começar a definir o seu nicho, eu quero te apresentar os 4 nãos que tem que ficar na sua cabeça referente a nicho e persona. E o primeiro não é você não achar que você vai acertar tanto o seu nicho quanto a sua persona de primeira. Isso não vai acontecer. Mesmo eu que tô no mercado há mais de 10 anos, eu revisito o meu nicho e persona a cada lançamento, a cada venda que eu faço, eu visito de novo e eu adapto, eu melhoro as definições de persona que eu tenho, eu defino se eu vou continuar no mesmo nicho, ou se eu preciso fazer alguma alteração, ou se eu preciso afunilar mais ou afunilar menos. Então, eu estou sempre revisitando o meu nicho e a minha persona, porque eu sei que acertar de primeira é impossível. Se você está paralisado, você vai continuar paralisado, porque a única forma de acertar o nicho e a persona
é entrando para o campo de batalha, é definindo o que você acha que é o certo, o mais próximo possível do que você acredita que é o correto, e então vir para o campo de batalha, colocar para teste. O meu nicho é esse, a minha persona é essa. Lança alguma coisa, tenta vender para ela, faz conteúdo para essa persona que você definiu e observa. Observa o que vai acontecer, se as pessoas vão chegar. A Anália tá falando aqui que quando ela entendeu nicho e persona, virou uma chave da noite pro dia para ela e ela teve resultado. E, gente, a Anália brigou muito com o nicho e a persona. Ela não se sentia confortável de ir para o campo de batalha porque ela achava que nicho e persona não estavam perfeitos. Até o dia que ela entendeu que só ficaria perfeito quando ela testasse. Quando ela viesse aqui pro Instagram e desse os primeiros tiros, as primeiras tentativas de atrair quem ela acreditava que era o cliente em potencial, quem ela acreditava que ia comprar dela. Então, o meu conselho para você que tá estagnado porque não consegue definir nicho e persona é: pega esse papel e caneta do começo da live e escreve. Se comprometa comigo e com você mesmo que no final dessa aula você vai ter nicho e persona definidos, escolhidos por você, para que você possa entrar em campo e fazer os testes necessários. Então, o primeiro não para nicho e persona é: nicho e persona dificilmente você vai acertar de primeira. Você não vai acertar de primeira, você vai ter que revisitá-lo e melhorá-los constantemente. O segundo não é você entender que nicho e persona não são fixos, principalmente o nicho. Não significa que o que você escolher agora nessa live, escrever nesse papel como seu nicho, é uma coisa que não vai mudar nunca e você vai ter que trabalhar com isso pro resto da vida. Como eu falei no começo dessa live, você pode atuar em mais de um nicho, você pode sim ter mais de uma persona. Eu mesmo tenho 3 personas distintas no meu negócio, 3 clientes ideais distintos. Como estão falando aqui, né? Eu vendo para gestante e vendo para mães. São 2 personas distintas. Eu acredito que gestantes e mães têm dores e desejos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, diferentes. Eu classificaria como personas distintas, mas é só você que tem essas respostas para o seu negócio. De acordo com o que você vende, mãe e gestante e mães têm posicionamentos diferentes? Se sim, você tem 2 personas, você precisa estudá-las separadas. Mas vamos voltar na questão do nicho não ser fixo. Você pode vender para outros nichos, como eu dei o exemplo da Paola, ela tem um nicho onde ela se destacou, que é o nicho de produtos para influenciadoras, digital influencer, mas ela vende em outros nichos. O que eu te convido a fazer? Se tornar especialista em um subnicho específico, ser o melhor do mercado naquele subnicho, porque a partir do momento que você é especialista ali, para você migrar para outros nichos, para outros subnichos, fazer vendas em outros subnichos, tudo se torna muito mais fácil. Então, por exemplo, hoje eu atuo na área de marketing para Instagram. Eu sou referência nessa área para algumas pessoas. E se eu quiser amanhã atuar em marketing para Facebook ou outro tipo de nicho, outro nicho relacionado, eu tenho muito mais autoridade para fazer isso, é uma migração muito mais fácil, eu vou conseguir vender muito mais fácil esse produto porque eu me tornei especialista em um nicho específico antes de passar para o outro. Então, minha dica para você: nicho não é fixo, você não precisa ficar preso no seu nicho para o resto da sua vida, mas é muito importante que você seja o número 1 em pelo menos um subnicho, que você tenha um diferencial ali naquele subnicho que ninguém mais tem. A Nath está perguntando aqui a questão do subnicho dela ser laços delicados, se isso está correto. Pode ser, só que quando a gente entra em laços delicados, a gente tem outros concorrentes no mercado jogando um jogo pesado. Não impede de você querer competir com eles de jeito nenhum.
O que você vai precisar é ter constância, presença aqui nas mídias sociais e ter produtos exclusivos que são só seus, que não são cópias deles, para que você crie o seu mercado através do seu diferencial. Você tenha pessoas que são apaixonadas pelo que você vende por conta do seu diferencial, tá bom? Então, esse foi o segundo não, que nicho e persona não são fixos. Você pode trocar, né? Você pode mudar e vender para outros nichos, além do que você é especialista. Bom, o terceiro não esse é super importante. Nicho não faz nada sozinho. Não adianta você querer entrar no mercado porque você tá vendo outras pessoas tendo sucesso naquele nicho específico. Ah, eu vou atuar nesse nicho porque tem um monte de gente que tá vendendo nesse nicho. Não vai funcionar, não é assim. O nicho tem que ter a ver com você, com o que você gosta de fazer e principalmente se você está disposto a se tornar o número 1 naquele espaço. Você pegar uma pessoa que é tipo assim, vou focar agora em lançamento. Todo mundo sabe que o top dos lançamentos, que ensina lançamentos, é o Érico Rocha. Seria uma briga muito pesada e muito difícil para mim. O que eu teria que fazer? Eu teria que criar um lançamento próprio, que desenvolver um método próprio, colocar em prática, dar certo e ainda assim a competição ia ser muito acirrada. Não tô dizendo que não daria para fazer. Daria, mas as chances de eu ser número 1 nesse cenário são pequenas. Então não adianta eu simplesmente pensar, é um subnicho que tá movimentando bilhões, eu vou entrar nele para surfar a mesma onda. Pode ser que não dê certo. Então, pense muito mais em você antes de pensar no mercado. Um monte de gente, por exemplo, tá fazendo máscara agora para vender nessa época. Eu acho que é uma super oportunidade. Eu, inclusive, postei sobre isso de uma aluna que incluiu as máscaras na linha de produção dela. Mas, se o seu negócio tá indo bem, você tem ali uma frequência de produção, vale mesmo a pena mudar a sua linha de produção, mudar o seu estoque para atender uma coisa que só porque todo mundo tá fazendo, você quer fazer também? Coloca no papel, veja se isso realmente vale a pena para o seu negócio. Nicho não faz nada sozinho. Não é um nicho que vai te deixar rico. É a sua capacidade de se destacar dentro do nicho que você escolheu que vai te fazer uma pessoa bem-sucedida. Uma outra coisa que eu te sugiro também é não se comparar com outras pessoas. Você escolhe um nicho e aí fica toda frustrada porque vê que naquele nicho tem gente ganhando muito dinheiro e você não conseguiu. Você entrou no nicho porque achou que ia ter os mesmos resultados que todo mundo tem, mas você não tá tendo. E aí você fica frustrado e tem vontade de desistir. Não se compare com outras pessoas. Você não conhece a realidade da outra pessoa. Se esse nicho que você escolheu, além de ser porque você acredita que dá um bom dinheiro, é algo que você não está disposto a abrir mão e afunilar ainda mais para tentar achar um espaço para você, você tá feliz com essa escolha de nicho, não se compare com quem é grande, não se compare com outra pessoa, se compare com seus próprios resultados. Todos os meses você tenta vender mais que você vendeu no mês anterior. Mas, gente, guarda isso. Nicho não faz nada sozinho. O nicho não é o que vai te deixar rico. O que vai te fazer uma pessoa bem-sucedida é a sua habilidade de se destacar dos outros dentro do seu nicho, a sua habilidade de se posicionar como número 1 dentro do nicho que você escolheu, tá bom? Vamos passar para o quarto não, depois eu volto lendo os comentários. E o quarto não para o nicho, principalmente, não seja, isso é uma brincadeira que a gente faz no meu grupo de mentoria, que é não seja um budista nudista. E o que é isso? Até esse ponto, vocês entenderam o quanto é importante afunilar o nicho, né? Você ir afunilando, até você chegar num ponto
onde você consegue ser o número 1. Mas cuidado com quanto você vai afunilar isso. Porque pode ser que você chegue num espaço ali, num local de atuação, num subnicho tão pequeno que não vai te dar vazão para venda, você não vai conseguir vender muito. Então, assim, um exemplo. Você vai vender chá. Sei lá, você vai vender uma receita de chá aí, um chá específico que você criou. E aí você decide que chá tem um monte de gente que já tá vendendo e você não vai conseguir ser número 1 nisso. Você vai afunila para chá para idosos para pessoas com mais de 60 anos. Ok, você já afunilou bastante, mas ainda tem bastante idoso. Mas você viu que tem empresas que estão atuando nessa área nas redes sociais, produzindo muito conteúdo, sendo muito útil para os idosos. E aí você decide afunilar ainda mais e decide criar chás para idosos com mais de 60 anos que moram sozinhos ou que moram no Japão. Percebam que nem sempre é necessário você subnichar tanto. Às vezes, antes de você chegar nesse Japão aí, às vezes antes de você ter que afunilar chá para idosos, talvez no nicho de chás você possa ser o número 1. Então, sempre pesquise. Pega lá o seu nicho e pesquisa. Tem alguém muito foda aqui? Tem. Como que eu posso... Eu quero brigar com essa pessoa? Não. Então, como que eu posso... Para onde eu posso ir onde não tem ninguém? Mas quando você vê que não tem ninguém, ou que você tem realmente chance de, com muito trabalho, mostrar que você é o número 1 ali, você para de subnichar, para não chegar ao ponto de você subnichar para pessoas que são budistas, nudistas, que deve ser um número minúsculo de pessoas, né? Então é isso que a gente quer dizer com essa brincadeira. Você deve sim subnichar, mas você precisa saber a hora de parar, para que você não chegue em subnichos tão absurdos que você não consiga vender em quantidade, tá bom? Então, pessoal, a gente já falou de nicho, da importância de ser o número 1 no seu nicho, por que subnichar, né? Já que o motivo de subnichar, já que você quer se tornar uma autoridade, uma referência na área que você atua, para que você fuja de briga de preço, para que você cobre o que você acha justo pelo seu serviço. Nós falamos também dos 4 nãos, que são super importantes para que você não trave, uma vez que você não sabe seu nicho ainda, não sabe a sua persona. Então, essa é a hora de alucinar, de colocar no papel o que você acha que é o correto e ir para o campo de batalha e testar. Antes de você pegar o seu papel e caneta e realmente preencher aí o que você acha que seria um nicho onde você se sente confortável para ser o primeiro, eu quero contar para vocês uma outra coisa que vai te ajudar a definir o seu nicho. É importante que você atue num nicho, num subnicho, em que você tenha legitimidade. E tem 3 pontos que vão te ajudar a ter legitimidade. Você não precisa ter os 3, você pode ter um deles, você pode ter 2 deles. Mas se você não tiver nenhum desses pontos de legitimidade, é hora de você parar e pensar se realmente esse nicho ou esse subnicho é para você. E esses pontos de legitimidade são: o primeiro é você ter resultados em você mesmo. O que isso significa? O produto ou o serviço que você vende, ele soluciona o problema de alguém. Ele gera uma transformação em alguém. A pergunta é: esse produto gera uma transformação em você? Você teve resultado usando esse produto ou serviço? Então, vamos ao meu exemplo. Hoje, eu vendo um curso de Instagram que te ajuda a vender mais a partir do uso do Instagram de forma estratégica, de forma correta. Eu tenho esse ponto de legitimidade com resultados em mim mesma. Eu tive resultado com o meu próprio produto. Sim, quem conhece a minha história sabe que quando eu entrei para as mídias sociais, eu ganhava R$300, faturava R$300 por mês, e em menos de um ano, usando o Instagram da forma correta, eu cheguei a faturar mais de 20 mil. Enfim, a minha história não vem ao caso nesse ponto,
mas foi para ilustrar o que seria legitimidade a partir de resultado com você mesmo. Então, você vai pensar aí, se o que você vende já funcionou para você, você daria um testemunho positivo a respeito disso? E, gente, pode ter nichos que as pessoas escolhem atuar, onde elas não conseguem ter esse resultado com elas mesmas, e tá tudo certo. É um ponto que não vai te dar legitimidade, mas você tem ainda 2 outros pontos. Um exemplo para vocês é uma colega te ensina a tirar não sei quantos na prova do Enem, na prova de matemática, que vai te qualificar para entrar no curso de medicina. Só que ela mesma, ela não tem essa nota no Enem, ela nunca prestou Enem, na época dela não tinha Enem. Só que ela tem resultados de alunos. E isso é o segundo ponto que vai te dar a legitimidade. Você tem resultados de clientes, você tem prova social de pessoas que usaram o que você vende, que usaram do seu serviço, usaram do seu produto e atestam e afirmam ali que funciona, que é bom mesmo. Se você tem isso de forma genuína e se funciona como uma prova mesmo, você tem então mais um ponto aí de legitimidade. O terceiro ponto que vai te trazer legitimidade é quando as pessoas começam a te pedir algo. Então, assim, eu ensino Instagram e aí eu recebo uma mensagem: será que você pode me ensinar a fazer não sei o que no Facebook? Ou alguém te manda uma mensagem te pedindo para desenvolver algo específico para ela, porque ela viu o seu trabalho e achou muito bacana e acredita que você tem a expertise que ela busca para fazer isso que ela precisa. Então, se você tem resultado em você mesmo com o que você vende, resultado de clientes e pessoas te procurando para você resolver, para você solucionar o problema delas, você tem muita legitimidade nesse nicho. Você tem grandes chances de ser o número 1 nesse nicho. Se você ainda não é, você precisa se esforçar para estar constantemente aqui nas mídias sociais, com muita frequência, com muita quantidade de informação de muito valor, para você assumir esse lugar, esse primeiro lugar, esse lugar de referência e autoridade no subnicho que você escolheu. Gente, agora eu vou dar um tempinho então para vocês pegarem papel e caneta e escolher um subnicho onde você tenha legitimidade e onde você se sinta à vontade para se tornar o número 1, para brigar por essa posição de primeiro lugar, ou um subnicho que você sabe que se você entrar, você é o único, não tem mais ninguém ali disposto a fazer o trabalho que você está disposto a fazer. Então, bora lá, todo mundo escrevendo subnicho no papel e vai colocando nos comentários quando vocês terminarem. Tem gente aqui que tá dizendo que entrega tanto conteúdo de valor que as pessoas já chamam elas de blogueirinha. E isso é interessante, gente, que é exatamente, é bem isso que a gente quer. A gente vai escolher um nicho onde a gente consiga produzir tanto conteúdo bom e em quantidade, qualidade e quantidade, que as pessoas vão te chamar de blogueirinha. Por quê? Porque o blogueirinha, né, tá relacionado a digital influencer. E vocês vão ser profissionais influencers. Vocês vão ser influenciadores da profissão de vocês. E eu não tenho nada contra digital influencer, tem alunos que são digital influencer, mas vocês que vendem alguma coisa, vocês querem se posicionar como influenciadores daquele produto, daquele serviço. Então, vocês são profissionais influencers. E tá tudo certo. Chamem de blogueirinha mesmo, porque o objetivo é esse, chegar num subnicho onde você consiga entregar muito, muito valor. Hoje eu recebi um direct, eu me comprometi a responder todos os meus directs e lá fui eu responder todos eles. E aí, um deles dizia assim, não tá dando certo, você me fala pra eu fazer 10 posts na semana e 20 stories por dia, isso não tá me fazendo número 1, isso não tá me fazendo ser autoridade e principalmente eu não tô tendo vendas, tá tudo parado no meu estoque. Por que isso acontece, né? Aí eu
Falei, poxa, como assim? A pessoa tá fazendo tudo que eu tô falando e não tá dando certo? Fui lá no perfil dela e absolutamente todas as fotos eram fotos de produto. O Instagram dela parecia um catálogo. Existia zero relacionamento com a audiência. Não vai vender. Não adianta. Não adianta vocês escolherem um subnicho onde não tenha ninguém fazendo essa quantidade de conteúdo e vocês fazerem o conteúdo errado também, tá? Vocês precisam produzir coisas que sejam interessantes para a persona de vocês relacionados com o subnicho que vocês escolheram. Não adianta nada. Você pode fazer 500 posts por dia. Se for para deixar o seu feed do Instagram como um catálogo cheio de produto, sem relacionamento, sem emoção, eu entro lá, eu não sei quem é você, eu nunca te vi, não tem nada seu ali, esquece. Ah, mas tem nos stories. Eu entrei primeiro no seu feed, não me chamou atenção. O que que me leva a clicar na bolinha para eu ver um story seu? Nada. Eu não quero te seguir. Eu não vou receber seus stories se eu não te seguir. Eu chego no seu feed, eu não tenho vontade de te seguir, eu não me sinto inspirada. E, gente, quantidade de conteúdo, da mesma forma que nicho não faz nada sozinho, quantidade de conteúdo também não. É tudo alinhado, pensado estrategicamente. Não adianta você falar assim, estou seguindo o seu conselho, produzindo X números de posts, aí eu chegar no seu perfil e ser posts de venda com produto tudo igual, virado para o mesmo lado. Não vai vender, não vai vender. Isso aqui é relacionamento, a gente precisa criar relacionamento. Se vocês não entenderem de uma vez por todas que a necessidade de definir um nicho e persona é principalmente para que você saiba produzir conteúdo aqui nas mídias sociais para criar relacionamento com essa persona, que é o seu cliente ideal, para fazer com que ele converse com você, com que ele se sinta próximo de você e consequentemente, compre. Se você não entender isso, você vai continuar sem vender. Os seus seguidores vão continuar te ignorando, como vocês estão falando aí. Meus seguidores não falam comigo. Por que que ele falaria? Se pergunte, olhe para suas mídias sociais e se pergunte, que motivos eu tô dando para as pessoas interagirem comigo? Você está fazendo posts bem feitos, interessantes, visualmente bem feitos, conteúdo interessante que conecta, que comunica, que conta uma história? Se a resposta é não, você já tem a sua resposta de porque as pessoas não conversam com você. A gente quer conversar com pessoas que a gente acha interessante e você tem uma ferramenta para mostrar que você é interessante. As suas publicações, tanto no feed quanto nos stories, tá bom? Então, já deu bastante tempo para vocês escreverem o nicho de vocês nesse papel. Nosso tempo tá meio corrido aqui. Eu vou passar, então, para falar da persona do seu cliente ideal. Senão a gente não vai ter tempo de falar tudo que tem para falar nessa live workshop, tá bom? Vamos lá, gente. Quem é a sua persona? Pelo amor de Deus, quem está nessa live não vai nunca mais me falar que tentou encontrar a persona, mas não encontrou. Não acha a persona. Persona é você que define e você já entendeu isso. Então, você vai escolher quem é a sua persona. A primeira parte da definição de persona é a gente escrever no papel os dados demográficos. A gente vai mapear quem é o público-alvo. O público-alvo está diretamente ligado com dados demográficos, tá? Quais dados a gente vai considerar nesse momento? Então, pega o seu papel e caneta e começa a escrever essa parte. Você vai listar, você vai citar aí para mim qual a idade do seu cliente ideal, qual a faixa etária dele, para quem você quer vender. Uai, Nina, eu quero vender para todas as idades, eu quero vender para tia, para avó, para mãe, para irmã. Gente, o fato de você definir quem é o seu público-alvo não significa que outras pessoas não vão comprar de você. Mas você precisa escolher, você precisa fazer essa escolha. Você precisa tomar essa decisão. Para quem você quer vender? Qual a idade dessa pessoa? Então, o meu público-alvo, ele tem os aspirantes a empreendedores,
eles têm ali em torno de 24 até 45 anos. Não significa que uma pessoa que tem 50 anos, 55 anos, não possa comprar. Ela pode comprar. Ela vai ter resultados também. Mas a minha persona, o meu cliente ideal que eu escolhi, que eu desenhei, tem essa idade, tá? Cliente ideal é quem me segue? Não! Cliente ideal é para quem você quer vender. Cliente ideal é o cliente que eu já tenho? Não! Cliente ideal é para quem você quer vender. Ah, mas eu tenho uma cliente que ela é exatamente a pessoa que eu quero. Eu quero ter 1000 clientes iguais a ela. Beleza, se espelha nela para definir quem é o seu cliente ideal, tá? Então você vai focar, vai falar a idade. Se sexo for algo relevante para sua persona, de acordo com o produto que você vende, você vai definir se o sexo é feminino ou masculino. Para o meu negócio é irrelevante, mas para a Suelma, por exemplo, que vende lingerie, eu colocaria que o sexo é feminino, ponto. Ah, mas maridos compram lingerie para as esposas. Gente, compra, mas a persona, o cliente ideal que tem mais poder de compra é a mulher. Definido. Não tem que questionar demais, é escolher e testar. O problema é que vocês ficam nessa de dúvida, de ficar se questionando, será que é isso mesmo? Errar a persona não vai quebrar o seu negócio. Vocês fazem coisas muito piores para quebrar o negócio de vocês, como investir em estoque gigante, comprar 500 cursos e nunca fazer. Definir persona errada não vai quebrar o seu negócio, desde que você esteja atento para notar que existe um erro e corrigi-lo, tá? Então, você vai definir a idade, o sexo, a profissão. O que é essa pessoa? Que ela faz? Ela é um profissional liberal? Ela é assalariada? Ela é dona de casa? O que ela é? Você vai escolher. Nina, gente de todas as profissões podem comprar de mim? Podem, mas o seu cliente ideal, o que ele faz? O meu cliente ideal, ele trabalha, por exemplo, uma das minhas personas, trabalha num emprego que não está satisfeito. Então, a profissão dele ele é aspirante a empreendedor, que está empregado num lugar que ele não está feliz, não só por conta de salário, mas ele não é feliz fazendo aquilo que ele faz. Então, essa é a definição de profissão. Eu não preciso escrever aqui médico, dentista. Eu posso escrever aqui na minha outra persona, a profissão são profissionais liberais que querem aumentar o faturamento mensal, tá? Salário. Também é uma coisa que você vai definir de acordo com o que você vende. Então, assim, eu quero vender para quem ganha muito. Mas, às vezes, o seu produto não precisa ser para quem ganha muito. Às vezes, quem ganha pouco consegue comprar o seu produto. O meu produto específico, ele é para pessoas que ganham entre 2.000 e 5.000 reais. Não mais do que isso. Por quê? Porque a pessoa que ganha 5.000 reais, mais de 5.000, na maioria das vezes ela tá acomodada, ela não tá buscando nada para ganhar mais. Mas a pessoa que tá ganhando menos e tem a aspiração, a vontade de ser um empreendedor, ela tem muito mais chance de comprar o meu curso. Então, baseado no que eu vendo, no que eu vou entregar para essa pessoa, que eu vou colocar aqui, definindo os dados demográficos do meu público-alvo, quanto que ele ganha, qual que é a faixa salarial dele. Outros 2 pontos que você pode colocar para definir os dados demográficos da sua persona é partido político e religião. Isso vai fazer diferença para alguns negócios, para outros não. Se não faz sentido para o seu, você simplesmente ignora isso. Então, vamos lá, vamos preencher esses pontos. Idade, sexo, profissão, salário, partido político e religião. A gente não vai conseguir parar para vocês preencherem, porque tem outras coisas que a gente precisa falar da persona aqui. Mas você já entendeu que é você que vai escolher baseado no que você vende, baseado no cliente que você quer atrair. Então, você vai preencher essa listinha com idade, sexo, profissão, salário, partido político, religião. E aí você vai passar para algo mais profundo da sua persona, que são as dores e os desejos. O que é isso? Quais os problemas, quais as dores, o que deixa o seu cliente ideal triste que você consegue resolver? Então, no meu caso, quais são as dores do meu cliente ideal?
É uma pessoa que se sente culpada por não ter tempo para a família, tá sempre trabalhando muito e ganhando pouco, não ganha o suficiente para dar a vida que gostaria de dar para os filhos. Isso são dores. O que o meu cliente ideal deseja? Ele deseja um emprego, um trabalho onde ele possa trabalhar menos e ganhar mais. Ele deseja passar mais tempo com a família. Na maioria das vezes, nos cursos, as pessoas confundem muito a diferença entre dores e desejos. Eles se complementam, mas eles não são iguais. Dores é aquilo que dói no seu cliente ideal, é aquilo que tá faltando para ele, que tá deixando ele muito triste. E desejo é o que ele quer alcançar, o que ele quer atingir, tá? Normalmente os desejos são coisas positivas e as dores coisas negativas. A Bruna tá falando aqui que ela faz letras personalizadas em tricotinho e tem muita dificuldade para saber a dor desse cliente. Bruna, a dor do seu cliente, quanto mais você for estudando quem é essa persona, mais você vai descobrir dores nela. Você pode começar pensando assim, quando uma mãe te procura e te pede para fazer uma letra para um quarto, por que ela te procurou? Será que é porque no mercado ela teve muita dificuldade de achar alguma coisa parecida com um quartinho personalizável nas cores do quartinho do bebê? Será que ela só achou aquele tipo de decoração que todo mundo tem, só coisa em MDF que não combinava com o quartinho que ela estava montando? Essas são dores que o seu produto resolve, tá? Mas ninguém melhor do que você para saber os benefícios do que você vende e os problemas que o seu produto resolve. Gente, enquanto vocês vão preenchendo aí a listinha, a gente tem um tempinho aqui, mais uns 5 minutinhos. Então, vocês vão listar dores e desejos, podem mandar dúvidas sobre dores e desejos que a gente vai falar aqui. Mas vamos compilar as ideias, então. Então, a gente falou de nicho e de persona nesse workshop de hoje. O propósito é você sair daqui tendo definido o nicho que você quer atuar, levando em conta que nesse nicho você precisa ser o número 1. E como você vai fazer isso? Como você vai se destacar? Você vai precisar descobrir os seus diferenciais, você vai precisar postar conteúdo com frequência e constância aqui, e você vai precisar subnichar até chegar num ponto onde você acha confortável atuar e tentar ser o número 1 ou atuar como o número 1. E quando a gente fala de persona, a gente define todos os dados demográficos dela e estuda as dores, os problemas que ela tem, que o que você vende resolve. E eu pedi que vocês fizessem uma lista com 10 dores e o que essa pessoa deseja, outra lista com 10 desejos. A partir do momento que você entender esses 3 pontos, dado demográfico, dores e desejo, vai ficar muito mais fácil de você produzir conteúdo que vai fazer com que esse seguidor queira te responder, que ele queira interagir com você. Ele vai sentir que você tá falando com ele. Quando eu posto alguma coisa, igual o post dessa live, eu postei lá, se você tem, se você se sente paralisado porque não consegue definir seu nicho e a sua persona, essa live é para você. Quando uma pessoa que tá paralisada lê isso, ela fala, poxa vida, ela tá falando comigo. E é isso que a gente quer causar nos seguidores, nas pessoas que usam o Instagram, que eles se sintam conectados a ponto de achar que você tá falando aquilo diretamente para ele. E a única forma de fazer isso é tendo um nicho e uma persona bem definidos, tá bom? Então, o tempo aqui tá bem curtinho, a gente já tá acabando. Eu acredito que eu respondi todas as dúvidas de vocês, mas quem continuar com dúvida pode me mandar por direct, que eu vou respondendo à medida do possível. Hoje eu consegui matar todos os directs lá, respondi todo mundo. Então, é isso, pessoal. Eu espero de verdade que vocês consigam, finalizando essa aula, acabar essa lista de 10 dores, 10 desejos, dados demográficos, nicho definidos. Contem pra mim depois se vocês realmente conseguiram escolher um nicho, escolher uma persona
Não fiquem presos nisso. Escolham e vai para o campo de batalha. Escolha e vai para sua rede social e comece a produzir conteúdo para essa pessoa que você escolheu, mesmo que você precise mudar depois. Um super beijo. Muito obrigada a vocês que ficaram comigo até agora. Obrigada por todos que participaram. Amanhã tem mais live às 20h20.